Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cogito de Ideias que Transformam, a série do conhecimento. Estamos na sexta temporada e este é o quinto episódio. Antes de entrarmos no tema do dia, quero lembrar que amanhã, pelas 21h30, vamos ter uma masterclass do Aquário Basta Gama, com o tema Porquê é que sofremos tanto do coração? Uma conversa literal sobre cardiologia, mas também metafórica sobre sentimentos e arte à volta do coração. A nossa convidada vai ser a cardiologista Dulce Brito, que é também investigadora em miocardiopatias. Quero lembrar também de que no sábado 8 da Academia 24 horas, uma experiência lúdica e de desenvolvimento das vossas capacidades criativas. As inscrições estão abertas para 2 a 4 pessoas, um projeto que eu recomendo para amigos ou para famílias. Apareçam, inscrevam-se em inscrições@cogito.pt. Mas hoje temos uma conversa muito importante. A Covid parece que quase desapareceu no espaço mediático, foi substituída por outras desgraças, mas ela ainda anda por aí. E para falar sobre sobre o nosso futuro, o futuro de curto prazo e de médio prazo, temos connosco o cientista Carlos Penha Gonçalves. Ele, além de cientista, é militar e é coordenador do grupo de apoio do Ministério da Saúde para a vacinação contra a Covid-19. Ao mesmo tempo que ele está a dar cabo da Covid-19, está também a liderar a equipa de genética de doenças do Instituto Gulbenkian de Ciência, que há poucas semanas publicou um artigo onde descobriu a forma como células cerebrais detectam o parasita da malária no sangue, abrindo assim portas para novas terapias que possam mudar o curso desta terrível doença. Portanto, o Carlos é militar, é cientista e é um operacional da gestão. Eu não vou dizer que ele é político, porque ainda não está traçado, o seu antecessor ocupou esse cargo e não há mais nenhum militar que possa ser político nos próximos 20 anos. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui mais uma vez connosco, já esteve connosco no ano passado, hoje já é reincidente, portanto, à primeira todos caem, à segunda só cai quem quer, portanto já sabe o que vem. Primeira pergunta, Carlos, já apanhou Covid? Muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer voltar a estar, né, enfim, neste fórum. Já apanhei Covid, eu apanhei Covid no princípio deste verão, portanto, tudo indica que terá sido já uma variante Omicron. Estava vacinado, tinha 2 doses da vacina Astra, e tive 3 dias assim ainda com umas febres e com as dores de garganta assim ainda sérias, mas depois tudo passou e resolveu-se. Felizmente não tenho muitos sintomas, não é? Há pessoas que ficam com estes sintomas da chamada long Covid, ou da Covid longa, e não são assim tão poucas. São cerca de 10% das pessoas que agora começamos a perceber. Essa forma da doença é uma forma da doença que ainda está mal definida, não é? Porque a doença é muito nova, os tipos de sintomas que estão realmente associados a essas manifestações mais prolongadas da doença. E se há uma coisa que a vacina faz, de alguma maneira, e isso está demonstrado, é que esta incidência de long Covid é bastante protegida, né, nestas pessoas que são vacinadas, e é mais uma razão para nos vacinarmos, apesar de sabermos que poderemos sempre ser infectados, não é? Mas este impacto da Covid, da doença longa, é completamente desconhecido. Não sabemos quanto tempo vamos ter que lidar com isto, quantas pessoas vão ter este problema e durante quanto tempo. A gente chama-lhe agora longa, mas na verdade só 2 anos, não é? Mas se os sintomas perdurarem 1 ou 2 anos, enfim, agora se for mais longo que isso, depois vai ser um problema sério em termos de saúde e dos sistemas de saúde, não é? Porque são muitas milhões de pessoas que foram infectadas. Okay. Antes de projetarmos o futuro, vamos falar sobre o presente e estes 2 anos, este percurso destes 2 anos. Quais são os números que tem, os mais atualizados, que nos possa dar um retrato da situação neste momento? Nós vamos começar a ter um problema com números. Nós temos cerca de 5,5 milhões de pessoas em Portugal que foram infectadas, em 10 milhões é mais de 50%. Algumas dessas pessoas foram infectadas mais que uma vez. Mas à medida que que nos habituamos a viver com esta doença, está a haver alguns fenómenos no que diz respeito aos mecanismos de controle da doença que também se estão a suavizar. Ou seja,
as pessoas não se testam com a frequência que se testavam de antes, não ligam tanta importância aos sintomas como ligariam antes, ou não dão tanta ênfase a isso. E isso pode levar a uma situação que temos uma situação de subnotificação da doença, ou seja, há muito mais casos de doença daquelas que nós estamos a registrar neste momento. E essa é uma das grandes incógnitas que nós temos. Nós sabemos que a doença está a ser, neste momento, muito mais suave do que era antes, não é? Mas se esta tendência para subnotificação continuar, o que vai acontecer é que nós não percebemos bem uma onda, não conseguimos perceber da mesma maneira que percebemos das últimas vezes a chegada de uma onda, não é? E se calhar vamos ter que esperar que as pessoas cheguem aos hospitais para percebermos que estamos numa onda. Mas essa, digamos assim, é o principal receio que agora existe. Não é? Que haja uma coisa que não seja perceptível, que esteja a crescer, que nós não consigamos fazer o tracing disso e depois só quando a onda já estiver demasiado grande é que nós a vamos detectar. E até por isso, eu não quero que pareçam aqui que eu estou a convencer ninguém para se vacinar, mas até por isso é importante que as pessoas se vacinem neste momento, porque este é o momento ideal, antes das ondas de inverno aparecerem. Okay. Então, os números credíveis são os casos graves, são das pessoas que vão aos hospitais. Aí não há que enganar, nós conseguimos contá-los bem. Mas sim, é possível fazer... Sim, esses e os óbitos, não é? Os óbitos, obviamente. Claro. Que estão numa fase subsequente. Mas é possível fazer uma estimativa, uma extrapolação de que, portanto, os 5,5 milhões é o mínimo, são os casos registados, não é? Então, se contarmos os não registados, ou seja, qualquer percentagem da população que em princípio já está imune ao vírus ou com algum grau de imunidade em relação ao vírus. Essa é outra questão que é interessante. Houve uma altura que se falou muito da imunidade natural, não é? Da pessoa ser infectada e ficar imune naturalmente. E nós cada vez estamos mais a ver que estas infecções não trazem imunidade. As pessoas são infectadas mais que uma vez e com esta variante Omicron em particular, parece que a imunidade é muito mais curta que com as outras variantes. Não sabem a explicação para isso, mas há uma explicação, digamos assim, trivial, ou quase, enfim, de natureza quase lógica, sem uma base científica, que na verdade esta infecção por Omicron, como nós sabemos, são bastante mais ligeiras que as outras. Portanto, têm um impacto no sistema imune muito menor. Portanto, isso pode fazer com que as nossas defesas não sejam ativadas, digamos assim, vou utilizar uma expressão um pouco académica, com a mesma força que seriam se tivéssemos uma infecção um bocadinho mais forte. Isso pode levar a que esta imunidade natural seja de muito curta duração. E parece ser isso que se está a observar com estas variantes Omicron. Mas isso significa que, então, a frequência da revacinação deveria aumentar? Eu não queria pela terceira vez dizer que este é mais uma razão para nós nos vacinarmos, não é? Mas é efetivamente isso. É porque as vacinas, e mesmo as próprias vacinas, estas vacinas de RNA, nós percebemos que isto, nas pessoas mais idosas, tem uma, digamos assim, um prazo de proteção bastante mais curto daquilo que nós estávamos habituados a ver numa vacina, e que será à volta de um ano, não é? E com uma queda de anticorpos e uma queda da memória imunológica. Nas pessoas, enfim, um pouco mais novas será um pouco mais longa, mas também a própria vacina, apesar de ser estar a dar uma proteção mais prolongada do que a infecção natural, mesmo assim também é uma proteção de curta duração, não é? E se calhar é uma das coisas que nos temos a habituar, é que esta vacinação é um bocadinho à semelhança da vacinação da gripe, não é? Vai ser uma coisa que vai ter que ser recorrente até a gente realmente ter alguma garantia de que o vírus se afastou completamente. Carlos, mas nós perdemos estas defesas porque o próprio organismo perde força ou porque as novas variantes, ou porque não tem resposta para as novas variantes? Portanto, é a doença que está a evoluir, não são as defesas que estão a infecção pelas novas variantes, como é uma infecção muito suave, pode não dar a estimulação imunológica suficiente para termos uma resposta de longa duração.
E essas vacinas continuam a dar, porque a gente continua a injetar a vacina no braço, não é? E provoca, digamos assim, uma estimulação profunda. O que nós vimos nestas variantes Omicron, e isso viu-se, enfim, em muitos casos, de experiências que toda a gente com certeza teve, o reconhecimento que as primeiras variantes davam muitas doenças pulmonares, muitas doenças do trato respiratório inferior e bastante graves. E estas novas variantes parecem atingir sobretudo o trato respiratório superior, quer dizer, enfim, a laringe, a traqueia, a orofaringe, e dar infecções um bocadinho mais superficiais. E isso eu não estou a dizer que esta é a razão, mas pode justificar esta menor proteção que a gente vê e esta maior tendência para as pessoas que tiveram uma infecção Omicron voltarem a ser reinfectadas. E isso significa que a estratégia de vacinação deixa logicamente, ou sem ser logicamente, ser universal e passa a ser só para os grupos de risco? Ou... Isso vai sempre depender das variáveis epidemiológicas, não é? Porque há aqui a questão de proteger os mais vulneráveis é uma coisa de toda a racionalidade, não é? Toda a gente percebe. Agora, a questão que se põe é, à medida que o tempo passa, se mesmo as pessoas que estão em estratos etários mais novos começam a perder a sua proteção vacinal, não é? E com novas, especialmente se houverem novas variantes que não sejam cobertas pela proteção vacinal que temos, e nesse caso terá que se reequacionar se terá que a vacinação ser alargada ou não é? Mas realmente depende da evolução epidemiológica do processo. Tal como, só aqui uma coisa, tal como Sim, explicou diz. que o impacto destas novas variantes, que no fundo não são tão agressivas e portanto não estimulam tanto o sistema imunológico, se processa dessa maneira, a minha pergunta é um pouco se as novas variantes tendem a ser, digamos que, menos virulentas, menos agressivas, por uma simples questão de evolução, não é? Ou seja, dá a ideia que quanto menos agressivo for, mais facilmente o vírus se propaga, mas menos, porque matar hospedeiros não é propriamente favorável também a um patógeno, qualquer que ele seja, não é? Não sei se este racional tem alguma lógica, o que significa que seria sempre de esperar que a tendência fosse diminuir a gravidade, não é? Há teorias que apontam para esse tipo de raciocínio, não é? Que há um mecanismo chamado de adaptação dos agentes patogénicos aos seus hospedeiros, e com o tempo progressivamente vão sendo menos severas as infecções, adaptam-se um ao outro, porque a sobrevivência dos dois é importante, não é? Claro. E, portanto, o patógeno também não tem muito interesse em que se o hospedeiro desapareça completamente. Mas no caso deste vírus nós não sabemos se é assim, a tendência parece ser essa, não é? O que nós temos vindo a ver até agora é que, especialmente com estas variantes Omicron, é que a tendência é essa, temos infecções mais ligeiras, doença mais ligeira, mas nós não sabemos se há uma direção para isto, não é? Em princípio a evolução não tem uma direção, não é? Claro. É aleatória e funciona por seleção. E, portanto, a qualquer momento pode acontecer uma variante que não obedeça a essa lógica, digamos assim. A evolução, digamos que as mutações não, mas a seleção das mutações que vingam poderia obedecer a isso, não é? A esse critério de vingarem aquelas que se propagariam mais facilmente. Exato. Isso sim, mas sem uma conexão com a gravidade, não é? Esse é que é o nosso certo, problema. ok. Esse é que é o nosso problema. Carlos, em relação aos anos anteriores e às ondas anteriores, em que fase é que estamos? Nós Estamos estamos bem? numa Estamos fase. mal? Qual Nós é a sua avaliação? vamos ser claros, não é? Nós estamos num dos países que tem mais cobertura vacinal do mundo, não é? Sem dúvida nenhuma, em todos os escalões etários, por todas as medidas que nós quisermos fazer. E, portanto, temos um nível de proteção da população muito alto. Isso também dá algum conforto para se tomarem algumas medidas, digamos assim, enfim, de maior liberdade em relação à nossa convivência com o vírus. Agora, a epidemiologia da doença em si, o que está a demonstrar, já nos demonstrou 2 anos consecutivos, e vamos entrar no 3º ano, é que por volta do Natal e de janeiro temos sempre um problema de um grande pico de infecções, não é? E por alguma coisa, algum motivo que a gente não saiba explicar, parece sempre maior que noutros países, não é? Parece sempre muito mais exagerado no nosso país do que no outro.
Isso pode ter a ver com uma cultura muito grande que nós tivemos de testar imenso. Nós testamos muito, não é? Detectámos muita infecção. Se calhar noutros países não se detectava tanto como se detectou nessas alturas em Portugal. Pode também ter um componente desse mecanismo. Mas a verdade é que as ondas existem, não é? Essas ondas existiram. E se nós formos ver enfim, o que acontece na Europa, e pelo menos o ano passado isso é muito claro, eu até acompanhava na altura o Hemisfério Norte, o que é que estava a acontecer em diferentes países. E nós notamos sempre que as nossas ondas eram precedidas de algum tempo por ondas nos países um pouco mais a norte da Europa. E o que nós estamos a ver neste momento é que nós estamos com números muito baixos, a Espanha está com números muito baixos, mas na Alemanha e na França já não é assim. Os números começaram a crescer muito especialmente na última semana. E, portanto, não quer dizer que a história se repita, mas, enfim, a prudência manda que se olhe para estes dados que estão a vir destes países com alguma atenção, porque pode ser indicador de alguma coisa que possa depois refletir-se no nosso país. E eu não vou dizer que, portanto, mais uma vez é importante que a gente aproveite esta oportunidade agora para nos vacinarmos, né? Porque depois pode ser tarde demais. Qual é que é o E a dinâmica está a aparecer 2 ou 3 semanas nesses países, 2 ou 3 semanas mais cedo que o ano passado. Portanto, não sei se isso refletirá cá ou não, nós estamos com números realmente muito baixos. Qual é o sinal de alarme? Quando é que as campainhas tocam? Há um país, Se nós tivermos um bom regime de testagem, as pessoas estiverem a aderir à testagem, como tivemos enfim, em ondas transatas, uma muito boa adesão à testagem, testarmos muita gente, nós conseguimos detectar os casos positivos e conseguimos com alguma antecedência perceber, e estamos a falar de 2 ou 3 semanas, não estamos a falar mais que isso, mas perceber se os números vão aumentar ou não. Mas se houver uma subtestagem, uma subnotificação, não vou dizer que ficamos cegos, mas ficamos com menos um instrumento para tentarmos perceber e para ver o que é que vai acontecer. É que a sensação que se tem, mesmo a nível político, é que isto é um não assunto. Mesmo em termos, por exemplo, de orçamento de Estado, as verbas reservadas para um eventual confinamento ou coisa assim estão a diminuir, são mais reduzidas. Ou seja, isto é um... Não é uma coisa tipicamente portuguesa, é um ambiente geral, não é? Exatamente, geral, certo. Vem muito da Europa, da maneira como a Europa Ocidental está a encarar este problema, e está a encará-lo um pouco como, bem, nós vamos ter que conviver com isto, não é? De uma maneira ou de outra, e portanto não vale a pena condicionarmos muito mais se não houver razões para isso. Mas isso não é a lógica da chamada fase endémica, em vez de ser pandémica, no fundo, não é? Sim, é para aí que, digamos, esses raciocínios estão a andar, mas a verdade é que em termos pandémicos a coisa não acabou, não é? Não acabou. E toda a gente está ciente disso. Estamos à espera que este seja sempre um início da fase endémica. Nós estamos sempre à espera que a gente esteja no início da fase endémica. Algum dia há de ser, não é? E qual é que é a diferença, já agora, para se perceber bem o que é que caracteriza uma e outra? E outra, exatamente. É exatamente. Nós estamos agora se nós este inverno não tivermos um pico sazonal, não é? Se conseguirmos manter os níveis muito baixos, provavelmente já estamos dentro da fase endémica. Já não há população suscetível suficiente, as pessoas já não adoecem, e portanto isso pode ser um bom indicador. Agora, o que nós temos que fazer é não esperar por isso, irmos precavendo e tomando as precauções e ir monitorizando a situação, não é? É muito difícil neste momento, quer dizer, a gente consegue perceber estamos numa fase endémica depois de ter entrado, não é? Um bocadinho como a água do mar, a gente só sabe que está fria depois de mergulhar, não é? Pronto. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Pronto, temos primeiro que entrar dentro desse período, perceber qual está a ser o comportamento, perceber que estão a haver comportamentos diversos daqueles que estavam a acontecer antes, não é? Em termos dos picos e das ondas, e para podermos, enfim, encarar a situação como uma situação mais endémica e não epidémica. A sensação que se tem, e posso estar errado, corrija-me se acha que eu estou errado, é que a nível político e económico já não há mais paciência para confinamentos.
e a própria sociedade também já não tem mais paciência para grandes sacrifícios. A questão é o que é que o cientista que está atrás dos números e atrás da realidade pensa desta conjuntura muito pouco predisposta a sacrifícios. Mas quer dizer, nós não podemos, por mais puristas que sejamos do ponto de vista científico, não é? Não podemos querer condicionar a vida toda das pessoas a só uma variável, não é? Há muitas variáveis nas vidas das pessoas. A pandemia é uma delas neste momento, não é? Se calhar havia outras mais prementes neste momento. Portanto, não podemos condicionar isso, mas o que podemos fazer é tentar condicionar a variável. Ou seja, tentar manter a pandemia sob pressão com as armas que temos. Neste momento nós ainda não temos medicamentos que sejam, digamos assim, que nos deem confiança, que sejam capazes de controlar o problema se as pessoas adoecerem. Ainda não há. Certo, isso também era um tema que queria abordar, era um ponto de situação da parte de medicamentos também. Estão a ser desenvolvidos medicamentos, eu não tenho dúvidas que dentro de algum tempo, e isto há algum tempo pode ser meia dúzia de meses, ou 2 anos ou 3, não é? Mas há de se encontrar medicamentos eficazes, nem para todas as doenças virais foi possível encontrar medicamentos eficazes, também Claro, temos que ter esse exato. não é? Para todas as doenças virais isso foi possível fazer. Mas há testes em laboratório que sejam promissores? Há algumas drogas que estão a ser testadas, e há 2 tipos de abordagem, não é? Há os chamados medicamentos antivirais que combatem, enfim, a multiplicação de vírus dentro do organismo, não é? E depois há outros medicamentos que é já para pessoas, enfim, que adoecem, não é? Que já não são tão preventivos, digamos assim, para pessoas que adoecem e têm doença moderada ou doença mais severa, que o que procuram fazer é controlar o ambiente inflamatório e a resposta inflamatória excessiva que o organismo tem à presença do vírus, não é? Porque isso é que causa a doença severa. E, portanto, há várias linhas de desenvolvimento deste tipo de medicamentos, principalmente estas 2, algumas baseadas em administração até de anticorpos contra o vírus, para tentar, enfim, captar o vírus e não deixar que ele se desenvolva e se multiplique dentro do organismo. Outros são medicamentos mais de natureza mais química, mais clássica, e obviamente que está a haver um grande esforço para desenvolver esses medicamentos, não é? E tal como aconteceu com as vacinas, pode ser que a gente consiga isto num tempo recorde, não é? Agora, enquanto isso não for possível, nós temos sempre 2 armas, não é? Só se estivermos num pico, vamos ter que usar máscara, não é? Se não estivermos num pico, é bom estarmos vacinados, para evitar que esses picos venham e que a gente vá parar ao hospital, não é? E, portanto, estes são os 2 mecanismos que nós ainda temos, porque de proteção, não é? Claro que há mais mecanismos de controle, podemos aumentar outra vez os testes, haver outra vez testes gratuitos, haver toda essa, digamos assim, estratégia de testar para controlar os casos, mas eu não estou a ver muito voltarmos a confinamentos, mesmo a períodos de Agora já isolamento. nem isolamento, não é? Agora já não. Períodos de isolamento, portanto, voltar e voltar atrás é até psicologicamente Claro. um pouco difícil, não é? Especialmente porque agora temos estes instrumentos e a vacina e provavelmente medicamentos que irão aparecer que não tínhamos antes, não? Antes é que estávamos completamente indefesos perante isto, não é? Tínhamos mesmo que nos fechar em casa. Antes de irmos para a frente, eu queria voltar para trás. Estamos com 2 anos já de pandemia. O que é que aprendemos? O que fica do que passa destes 2 anos de uma experiência social única? Bem, nós aprendemos várias coisas. Aprendemos algumas que me surpreenderam, não é? Que diferentes culturas e diferentes países reagem a isto de maneiras diferentes. Muito diferentes. Certo, claro. Tanto às medidas de controle e de prevenção, de circulação, de confinamentos, etc., como à própria instituição de medidas preventivas através da vacina, não é? Portanto, há comportamentos sociais muito diferentes ao longo das latitudes e das longitudes da geografia. Isso tem componentes culturais, tem componentes educacionais, não vou dizer que tem componentes religiosos, porque não sei se esse é o caso, mas pronto, há de haver todo um caldo de cultura, não é? Que leva a que de determinados países seja muito difícil vacinar e que em outros seja relativamente fácil vacinar, não é? E nós, felizmente, estamos num país em que as pessoas aceitam vacinação com facilidade, sem
sem grandes questões existenciais, digamos assim. Essa é uma coisa que a mim me surpreendeu, devo dizer, especialmente nos países mais evoluídos, surpreendeu-me muito algumas reações que vi em relação a isto, porque em princípio são pessoas muito informadas, com uma cultura científica forte, não é? Uhum. E surpreendeu-me algumas reações que vi. O que é que aprendemos mais? Acerca do vírus, aprendemos muitas coisas. Não é? Nós, ao princípio de vermos este vírus, ouvimos muitas pessoas dizer estes vírus não mutam, não têm mutações. Ouvimos dizer que não se espalhavam por aqui, não se espalhavam por ali. Ouvimos dizer muitas coisas que, entretanto, foram desmentidas, não é? E, portanto, do vírus aprendemos muito. E da maneira como ele se comporta. E uma das coisas que surpreendeu muita gente, e nós já tocámos aqui nesse tema, é a facilidade com que o vírus reinfeta e com que uma pessoa se torna a ficar doente. Não é só fica infectada outra vez, mas adoece outra vez do vírus. Não é? E isso era uma coisa que nós estávamos à espera que funcionasse para proteger a população. Lembram-se daquelas conversas sobre a imunidade de grupo, etc. Exatamente. Infectada, não ia ser infectada outra vez, protegia as outras, portanto isso não acontece. Era a teoria dos holandeses e dos suecos. Sim. Quem é que tem razão? 2 anos depois, quem é que tem razão nesse braço de ferro? Só depende da variante. Se for uma variante levezinha, eles têm razão, porque podemos ficar todos bem, não é? Claro. E na verdade, pronto, podemos ser infectados outra vez, que isso não tem um problema. Mas se a variante for uma variante forte, e eles depois houve ali uma altura que tiveram um problema grande, né? Com a variante Delta, eles tiveram um problema grande, tiveram que ficar um bocado atrás. Mas essa foi uma das coisas que aprendemos, não é? Esta questão da reinfecção também foi uma coisa importante. Outra coisa que aprendemos, e de uma maneira um pouco mais dura, não é? É a falta de organização que tínhamos para enfrentar uma situação destas. Não é? A nível global. A nível global, como eu digo, tínhamos em todos os países, não é? Desde os mais organizados aos mais desorganizados, pronto, desde os mais ricos aos mais pobres, quer dizer, notou-se perfeitamente que tudo aquilo que estava montado, ou preparado, ou pensado, era completamente insuficiente. Até a nível legal, não é? Sim, É legítimo obrigar uma pessoa a vacinar-se, já que isso será uma proteção do grupo? Ou não é legítimo? já houve vacinações obrigatórias, não é? Eu acho que, vamos lá ver, num espaço de discussão completamente aberto e sem limites, não é? A justificação para isso é o grau de ameaça, não é? O grau de perigosidade, não é? Se tivermos uma doença, vou dar o exemplo, por exemplo, como o ébola, não é? Pode matar em alguns surtos mais de 90% das pessoas que infectam. Não é? E houver uma vacina, não é muito lícito, não é, permitir que haja pessoas que não se queiram vacinar só porque não se querem vacinar. Não é? Se elas ficarem infectadas, elas vão morrer de certeza, não é? Ou quase de certeza. E cada vez que isso multiplicarem um vírus, aquele vírus vai prejudicar a vida de outras pessoas. Portanto, não estamos só a falar de doença, não estamos só a falar de grupos, determinados grupos que são muito suscetíveis e que podemos proteger de outra maneira, precisamos estar a obrigar todas as pessoas a vacinarem só para proteger determinados grupos, enfim, porque aí há uma certa heterogeneidade, mas se for uma coisa muito violenta e muito, acho que depois nem a própria população tem dúvidas em querer se vacinar, acho que nem vai ser numa situação dessas, se calhar também não era preciso obrigar as pessoas todas a vacinar. Os comentários que se leem nas redes sociais, não sei. Pois, mas mas o principal, há que reconhecer que o principal argumento para a obrigatoriedade é a questão de grupo, não é? Porque a nível individual, pronto, a pessoa se assumir o risco, se for só com ela, não há tanto a dizer, haverá alguma coisa, mas não tanto. Por isso é que eu digo que é mais fácil aceitar uma obrigatoriedade se o risco para os outros for muito, muito elevado, especialmente risco de vida, não é? Risco de vida. Claro. E entre outras infecções respiratórias que na altura em que estávamos na fase mais aguda da Covid não se ouvia, quer dizer, quando alguém tinha qualquer coisa ia testar e era Covid quase sempre. Agora não, agora já se vêem pessoas a tossir, pessoas a espirrar e depois testam e não é de facto, portanto dá a ideia que as outras infecções também já estão aí de volta, não é? Não, parece que sim, e a gripe é uma delas. O que aconteceu muito nessa altura também, e já não acontece neste ano, é que toda a gente andava de máscara.
certo. Portanto, todas as infecções respiratórias não Claro, se transmitiam. claro. Isso até foi uma prova Isso é de uma que a excelente máscara funciona aprendizagem, também não para é? outras infecções. Pois. E realmente houve muito pouca gripe e outras infecções que se transmitem pela via respiratória. Este ano isso já não acontece, já não estamos com tantas máscaras, nós temos uma medida normalmente daquilo que vai acontecer em gripe em Portugal, que é aquilo que acontece uns meses antes no hemisfério sul, nomeadamente na Austrália. O período de gripe na Austrália este ano foi particularmente grande, portanto tiveram um pico muito grande, portanto estaríamos à espera que na Europa aconteça a mesma coisa, por isso também estamos a vacinar todas as pessoas que se querem vacinar contra a gripe, dentro daquilo que são as normas que existem. E portanto vão voltar, essas infecções respiratórias vão voltar enfim, com a queda das medidas restritivas que nós usávamos em relação às infecções respiratórias. E uma das coisas que se fala, e aí Portugal até aparece em alguns gráficos do Eurostat, embora sejam questões situadas em determinados meses, mas é o excesso de mortalidade. Há algum excesso de mortalidade, agora fruto, digamos, de causas não identificadas ou de não diagnosticado como Covid, mas que na verdade as mortes acontecem. Há alguma questão nessa variável? Parece ter havido a meio deste ano, bem, no princípio do ano, definitivamente, porque tivemos também tantos casos de Covid, isso era uma coisa mais ou menos genérica, no princípio do ano passado. Mas depois, durante o resto do ano, os outros países normalizam, mas nós continuamos durante um período um bocadinho mais longo com excesso de mortalidade. É uma coisa que tem que ser analisada, é muito difícil explicar. Eu não creio que haja uma explicação simples. Há vários tipos, enfim, de hipóteses que se põem para tentar perceber o que se está a passar, ou o que se passou, mas não creio que haja uma conclusão definitiva sobre isso. Agora, também é verdade que nós temos esta doença, foi uma doença que atingiu sobretudo os mais velhos, não é? Nós sabemos que as pessoas em Portugal temos uma longevidade grande, mas com pouca saúde. E, portanto, se um vírus, enfim, que atinge estas pessoas que têm pouca saúde, as pessoas que calhar não morrem de vírus, mas morrem de algum desequilíbrio que o vírus cria, a pessoa tem uma doença de base e depois, se calhar, às vezes é mais difícil recuperar do que se for uma pessoa que, apesar de idosa, seja mais saudável, não é? Portanto, isso é uma linha de raciocínio que se tem utilizado, mas também há quem diga que não foi assim tão gritante, que foi numa determinada faixa etária que o excesso de mortalidade se observou, não foi só apenas numa faixa etária. Enfim, é preciso fazer uma análise profunda e isso leva tempo, não é? Claro, claro. E na esperança de vida como um todo, parece que há alguns indícios, pelo menos em alguns países, que a tendência de crescimento da esperança de vida das últimas décadas que se inverteu nestes últimos 2 anos. Isso é global, é pontual, não se podem concluir? Eu acho que não, quer dizer, não há, se olharmos sei lá, para a globalidade dos países que existem no mundo, não é? Nem todos os países têm uma capacidade para gerar métricas fiáveis acerca desses parâmetros. Mas o que se passa em Portugal é que parece que sim, não é? Houve uma pequena redução, pelo menos na velocidade com que nós estávamos a aumentar a esperança de vida. Não? E nos Estados Unidos parece que houve mesmo um decréscimo e há uma análise bastante detalhada em certas etnias, por exemplo, os nativos índios, parece que tiveram um decréscimo mesmo enorme, ou seja, isso é interessante também, essa diferenciação. Não estava ciente, mas eu não me admira que haja uma diferença grande, ou uma diferença grande, não, mas uma diferença que seja relevante, não é? Na maneira como diferentes etnias reagem a esta doença. Nós sabemos bem que em África toda a gente acha sempre um bocado estranho porque é que em África isto não foi um problema daqueles enormes, não é? Está bem que a população é muito mais, a pirâmide, digamos assim, etária lá é muito diferente das pirâmides dos países do hemisfério norte, mas de qualquer modo é muito estranho que não tenha acontecido alguma coisa.
tenha a ver com etnias. Eu lembro-me sempre daquela, quando falamos disto, do que aconteceu, ou que se diz que aconteceu aos índios da América do Sul, não é? Quando Isso é que o os Pizarro, chegaram, Pizarro. que eles estavam completamente impreparados Certo. para resistir a estes vírus, porque não tinham convívio com eles. Mas Pode aqui haver aí um caso. eu vi um Isso é um estudo. assunto que me interessa porque pode ter uma base genética. É só É, para eu vi um estudo, não me lembro, mas nos Estados Unidos, recente, não me lembro quem é que foi, o Boston Institute ou assim uma coisa, em que de facto havia certas etnias, por exemplo, os asiáticos, não só os asiáticos na Ásia, não tinham tido um impacto tão grande na esperança de vida, mas os asiáticos nos Estados Unidos tinham tido um pequeno impacto. A média era de menos de um ano, mas os nativos índios eram uma brutalidade, quase 5 anos ou 6 anos. Ou seja, nestes 2 anos a esperança de vida de quem nascia agora tinha esse horizonte reduzido em 6 anos, o que é uma coisa absolutamente alucinante. Mas, é um feito muito forte. Eu não tenho conhecimento do estudo, mas já agora que me chama a atenção e certo, tirar a certo. dele, é dizer que é uma coisa que me interessa. Carlos, como é que está desenhado o plano de vacinação para este ano? Para este ano, o desenho que temos, portanto, nós estamos a vacinar para Covid-19 e para gripe, não é? Estamos a vacinar a Covid-19 basicamente as pessoas com mais de 60 anos e as gripe as pessoas com mais de 65 anos. E que vacinas é que estão a ser usadas agora? Já são para esta variante mais recente, ou estas? Nós começámos em setembro, não se notou muito, mas nós éramos para começar no dia 5 de setembro. Tínhamos planeado isso em junho, mas só começámos no dia 7, porque nos apercebemos durante agosto que estas vacinas para a variante Omicron iam chegar mesmo no princípio de setembro. Então o governo fez uma grande pressão para realmente começarmos com a vacinação já com estas vacinas adaptadas e conseguimos fazer isso. Nós somos o primeiro país europeu a receber estas vacinas. Quer dizer, o primeiro país, sim, europeu a receber estas vacinas. O Reino Unido acho que recebeu antes, mas da União Europeia, digamos assim, a receber estas vacinas e começámos logo com elas. E, portanto, é só com estas vacinas que estamos a vacinar neste momento. E fizemos um plano de vacinação para 100 dias. Não é? O universo a vacinar são aproximadamente 3 milhões de pessoas. Nós hoje fizemos, acho que posso dar essa notícia, vacinámos o primeiro milhão, foi hoje o dia que chegámos ao primeiro milhão de pessoas com gripe, e estamos a vacinar também para a Covid a um bom ritmo. E, portanto, esperamos que antes do Natal, não é, esta fração da população que é mais suscetível esteja vacinada para estas duas doenças nessa altura. Portanto, pelo menos o nosso plano é dar a oportunidade a que todas as pessoas venham vacinar, as que estão dentro destas escalões etários. Já estamos a vacinamos as pessoas com mais de 80 anos, agora já abrimos para as pessoas com mais de 70 anos, enfim, vamos progredir até aos 60 anos. E depois, as que têm menos de 60 anos, como é que vai ser? Voluntário? Depois não sabemos. Sempre? Isso depende um bocadinho. Nós estamos basicamente e estritamente a seguir aquilo que são as normas da DGS, que é a Autoridade de Saúde do país. Né? Eles é que determinam quem é e quem não é vacinado. Nós apenas executamos essas normas. E em princípio não, e agora não temos nenhuma indicação para que o universo vá ser alargado ou não, mas é importante dizer que para além destas pessoas que são elegíveis pelo critério de idade, temos alguns grupos prioritários que também estão a ser vacinados, pessoas que têm algumas doenças, que são identificadas como pessoas que poderão beneficiar mais estarão mais em risco e, portanto, poderão beneficiar mais da vacinação, e também alguns grupos profissionais, especialmente aquelas pessoas que trabalham com doentes, que trabalham em lares, que dão apoio social, etc. Esses grupos estão a ser vacinados também. Mas o Carlos já disse aqui que no próximo Natal, na próxima passagem de ano, em janeiro, é provável que haja aqui um pico. Não sabemos qual é o tamanho desse pico. Portanto, devíamos estar-nos a preparar para que tivesse toda a gente vacinada antes desse pico. Ou não é esse? Isso não é execuível, é muito difícil de fazer, mas o que nós temos que estar atentos é realmente tentar perceber se vamos ter pico ou não, porque é tal coisa que podemos entrar em endemia e não ter pico nenhum, não é? Era ótimo. O que eu estive a tentar dizer é que as indicações que temos do norte da Europa é que não parece que não vai não ser isso que vai acontecer. Aliás, em Itália eles também já estão a ver os números a crescer. Uhum. Nós e Espanha estamos muito baixinhos, mas esses países já estão a crescer e, portanto,
há alguma, enfim, há alguma razão para termos uma atenção redobrada sobre a evolução epidemiológica. E se ela aconselhar a isso, terá que se rever, enfim, a estratégia que estamos a fazer para a vacinação, se é de alargar, se não é de alargar, não é? Mas isso é uma questão, digamos assim, da estrita competência da DGS, são esses critérios. Carlos, doenças há muitas, não é? Esta doença foi uma doença forte, impactante, com grande impacto mediático, mexeu com o mundo todo, de uma forma sem paralelo no nosso mundo moderno. Comparando com outras ameaças à saúde pública, agora que já passaram 2 anos, esta foi a atitude correta? Ou devíamos ter sido mais agressivos, ou se calhar valorizamos em excesso a Covid-19? Eu não sei, vamos ver, o que é excesso? Vamos pôr, não vou dizer que é extremo, mas vamos ver um caso, digamos assim, prototípico, que é o caso da China, a maneira como eles lidam com este problema, que é muito diferente da maneira como nós lidamos com Certo. ele. Nós podemos considerar aquilo uma medida excessiva, não é? Especialmente num contexto em que há vacinas, que é muito diferente de um contexto em que não há vacinas, não é? E podemos considerar aquilo um comportamento excessivo. A estratégia deles é a estratégia zero, terão razões para isso, que nós não conhecemos, não sei, não é? Mas É violentíssimo, não é? Continuar a do fechar nosso tudo e ponto de todos. vista, do nosso ponto de vista é muito violento. Do nosso ponto de vista é muito violento. E até de algumas enfim, reações que nós vemos na comunicação social que a Exato, população começa a ter, não é? claro. Começa a ser uma reação muito violenta. Começa a ser, enfim, uma imposição muito violenta. Essa é uma maneira de ver as coisas. O que nós tentámos fazer aqui foi a análise que eu faço, não é? É ser muito, ter uma precaução muito grande enquanto não tínhamos máscaras, enquanto não havia luvas, houve uma altura que não havia nada, a gente já esqueceu disso tudo, não é? Sim, sim. Uma altura que não havia mesmo nada. E foi nessa altura que deixou de haver carros na rua, não é? Não se podia, era perigoso demais, não sabíamos com o que é que estávamos a lidar, não é? Eu ainda me lembro em 2020, em março ou assim, ter saído à rua em Lisboa, porque ia a caminho de um hospital e até ajudá-los a tentar começar a fazer os primeiros diagnósticos de Covid, que os hospitais na altura não estavam preparados. Ia lá buscar umas amostras, para depois nós fazemos isso no Instituto em Oeiras. Nós demos muito apoio nessa altura aos hospitais que ainda não estavam preparados para fazer PCR, não sabíamos fazer. Sim. E lembro de subir à Avenida da Liberdade no meu carro às 10 da manhã, num dia de semana, e não ver ninguém, não vi nenhum carro. E Sim, é uma sim. imagem que me vai ficar para Sim, sempre. sim, nunca. Esperemos nunca mais ter uma coisa equivalente a essa. E acho que vai acontecer outra Porque. vez. Sim. E pronto. Mas isto para dizer que nessa altura tinha que ser, não é? Eu acho que tinha que ser nessa altura, e acho que foi uma precaução, uma medida de precaução que se justifica. Mas depois, à medida que nós fomos, enfim, montando outras linhas de resposta, montando, enfim, tendo as máscaras, e depois, quando apareceram as vacinas, nós começámos a modelar isto, não é? A dizer, bem, talvez não seja preciso tanto tempo, talvez não. E eu acho que é isso que vai acontecer. E como temos realmente esta grande proteção vacinal, não é? Isso dá um grande espaço de respiração para dizer assim, estamos todos vacinados, não sei, vamos tentar fazer isto com mais calma, com mais tranquilidade e tentar devolver alguma normalidade à vida das pessoas. Mas eu estou convencido que é a alta taxa de vacinação que permite isso, porque, vamos lá ver, eu estou a dizer, nós temos estamos a ver os números a crescer na Alemanha, estamos a ver os números a crescer em França, mas se compararmos as taxas de vacinação que nós temos com o que eles têm, não tem Não é comparação. igual, claro. Não é? O, Nós podemos ter mais algum conforto, não é, em relação a isso. o meu ponto é, não está em causa, não estamos a pôr em causa os efeitos nefastos da Covid. Mas a questão é que a taxa de mortalidade mais elevada deriva de doenças cardiovasculares. Não é? E, portanto, se nós Sim, atacássemos, claro. se nós Mas atacássemos, isso tem muito a ver com uma pergunta que fez há pouco, o que é que nós aprendemos? Nós temos que certo? nos preparar de outra Exatamente, maneira para isto. exatamente, certo. Eu costumo dizer, isto agora um raciocínio um bocado militar, eu costumo dizer que nós virámos isto ao contrário que nas primeiras ondas de resposta, não é? Porque um hospital é a última linha de defesa.
e foi a primeira naquelas ondas. Mais nada funcionou. E, portanto, nós agora temos é que refletir sobre isso e preparar o sistema, não é? Para que responda a outros níveis, a níveis dos cuidados primários, a níveis de outras linhas de defesa, digamos assim, que a saúde tem. E preservar os hospitais para eles continuarem a fazer algum trabalho que não seja só uma ou de outra coisa qualquer que venha, não é? Pois há muitas outras doenças para tratar e que também são, enfim, algumas delas pronto, são ameaças para a vida das pessoas, não é? São mortais ou muito debilitantes e têm que ser continuadas a ser tratadas, não é? E, portanto, Ainda há aquelas cujos diagnósticos, se não forem céleres, podem ter consequências que vamos ver no futuro, oncológicas, nomeadamente, se não vamos ter aí consequências graves, não é? No futuro. Portanto, esse jogo, não é? Esse raciocínio agora tem que ser feito de uma maneira a preparar os sistemas para poder responder a isto muito mais à frente e não estar à espera que as pessoas cheguem todas aos hospitais para começar a responder, não é? E numa perspectiva. Isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu em todos os países, não é? Em todos os Sim, países. sim, As claro. pessoas foram ao sistema hospitalar e começaram aí, não é? Que devia ser a última linha. E numa perspectiva preventiva, mas ainda mais a montante, ou seja, na origem, não é? Nas as chamadas as zoonoses, creio eu que é o termo, não é? Esse tipo, há aí aprendizagens nesse nível também, que se possam minimizar essas probabilidades no futuro? O que é que se sabe sobre? Há uma coisa, há um conceito que é relativamente, não é assim tão recente, mas pronto, talvez não seja muito do domínio público, que é o conceito de uma só saúde. E uma só saúde é o quê? É um conceito em que a saúde humana está interligada com a saúde animal, até com a saúde das plantas e com os equilíbrios ambientais. E, portanto, é um conceito novo que está a ser absorvido pela saúde pública humana e que vai querer dizer que vamos ter que coordenar muito os conhecimentos da área das ciências, enfim, veterinárias, das ciências agronómicas, das ciências humanas e das ciências climáticas e de ambiente, não é? Para conseguir monitorizar melhor o aparecimento deste tipo de ameaças à saúde humana e aos nossos grandes equilíbrios. E, portanto, era algo que os teóricos diriam durante muito tempo, andámos 20 ou 30 anos a falar sobre isto, ninguém ligava nenhum, não é? Agora aconteceu e, portanto, estamos na altura de que aqueles mecanismos que muitas vezes ouvimos chamar que os mecanismos para aumentar a resiliência do sistema a respostas a este tipo de situações têm muito a ver com conseguirmos interligar estes setores, que são setores diferentes e que normalmente não falam uns com os outros, não é? Se pô-los a trabalhar em conjunto para colher informação atempadamente e montar os sistemas de resposta que sejam mais adequados. Portanto, essa lição fica, não é? Eu acho que todos os Estados estão a levar isto muito a sério. Estão a levar esta área muito a sério, esta nova área, digamos assim, de cooperação intersectorial. Isso é o sonho de uma medicina preventiva e não de uma medicina curativa, não é? Lá chegaremos. Lá chegaremos. Voltando só aqui a uma coisa que já falou há pouco, mas só abordando aqui numa outra perspectiva, que é a long Covid, não é? Além de, obviamente, é longo, tanto quanto o tempo nos permite avaliar até agora, é um longo ainda médio, mas de qualquer maneira também dá um bocadinho a ideia de que é um chapéu em que encaixa tudo, não é? Porque eu já ouvi falar que de 500 sintomas que se relacionam com a Covid. É quase aquela paródia de foi atropelado no dia a seguir a ter saído foi por causa da Covid. Mas de qualquer maneira, o que é que se sabe também, o que é que está estabelecido e o que é que... Ainda se sabe pouco. Há grupos que estão a tentar definir o que é isso da long Covid, não é? O que é que realmente é. Mas há respostas das coisas mais dispares desde problemas do foro, digamos assim, psiquiátrico e neurológico, ou foro pulmonar, que é aquilo mais óbvio, não é? Mas às dores musculares, ao cansaço extremo, enfim, coisas muito dispares que estão a aparecer e o problema aqui é tentar relacionar, não é? ter o tal problema, a tal relação de causalidade, não é? Pronto, Certo. porque, as pessoas também tinham insónias antes de haver Covid, não é? Porque Exatamente. é por causa do Covid que tiveram, não é? Exatamente. E estabelecer estas relações de causalidade não é tão simples quando os fenómenos são assim tão dispares e tão complexos, não é?
e vai requerer mais alguns anos de estudo, mas que há queixas óbvias de problemas de saúde pós-Covid, isso há, não é? Agora, definir o que é isso em termos de delimitar como uma entidade clínica, digamos assim. Claro. Sendo É, que outras viroses, eu até tenho experiência disso nos meus próprios filhos, de infecções respiratórias que algum tempo depois degeneraram noutras coisas, de efeitos, por exemplo, uns vírus que se instalam numa anca, ou que em alguns casos, não no meu caso, mas que provocam diabetes a posteriori, infecções. Portanto, não é uma coisa, isso é uma coisa que já acontecia com outros vírus, não é? Com uma certa aqui probabilidade, o problema aqui é o embate dos números, não é? Exatamente, Estamos a falar de 5 milhões de pessoas infectadas em Portugal, exatamente, claro. estamos a falar de 6 mil milhões de pessoas infectadas no mundo todo. Certo. Mesmo que seja uma pequena fração destas pessoas que ficam com problemas duradouros, Claro. o sistema É de saúde gigantesco. não vai ser, É não vai, vai gigantesco. ser uma grande pastilha, vai ser uma coisa dura de roer, não é? Vai ser Claro. uma coisa dura de roer. Carlos, estamos a começar a chegar ao fim do nosso tempo. Há aqui várias questões ainda que eu queria colocar. A primeira é como é que foi essa experiência pessoal de sair vamos chamar assim, do sossego do laboratório, do pensamento científico para a coordenação de um grupo de trabalho onde se pedem skills completamente diferentes uns dos outros em ordem a um bem comum extremamente importante. Houve e ainda há, especialmente esse espírito, isso ajudou muito. Estávamos a fazer uma coisa, todos estávamos a fazer uma coisa para o bem comum. E isso foi uma coisa muito importante. Espírito de missão. Espírito de missão. Foi uma coisa crítica. E Levar a carta à Garcia. Né? não foi só nos militares que estiveram envolvidos nisto, mas nas próprias instituições da saúde, que eu vi ao princípio um pouco remitentes, um pouco desconfiadas das suas próprias capacidades, não é? De levarem uma coisa destas avante, mas eles começaram a ver a organização, começaram a confiar e começaram a responder de uma maneira, vou dizer, brilhante, porque foi assim. Especialmente a classe dos enfermeiros, não é? Foi excepcional. Eles fizeram e continuam a fazer. A gente vacina todos os dias quase 50 mil pessoas. É? Ninguém nota isso, mas é o que está a acontecer todos os dias. Mas isso é bom, porque se souber é porque alguma coisa correu mal, não é? Pois, exatamente. Se houver novidades, normalmente é para dizer que correu mal. Mas está a correr bem e continuamos com isso. Pronto. Mas isso foi, como eu dizia, foi um elemento essencial em tudo isto. Teve a ver também, e não vamos negar isso, não é? Isto teve a ver, desenvolver esse espírito e a vestir esta camisola teve a ver muito com a liderança. Teve muito a ver com a liderança. E fazer sentir que realmente havia uma prioridade nacional. Não é? Mas Que agora. aliás nem começou bem, não é? No início houve ali nós é que depois nos esquecemos disso tudo, mas no início as coisas não estavam assim tão Mas bem. quando as pessoas alinharam todas com o mesmo diapasão, começou a funcionar muito bem, então estava toda a gente a arrumar para o mesmo lado. E, portanto, na verdade, aquilo que eu aprendi é um pouco isso, não é? Nós, quando estamos nos nossos grupos de investigação, enfim, a trabalhar com equipas pequenas, temos esta missão, né, de convencer todas as pessoas a trabalhar para um mesmo objetivo. Não é? Temos sempre numa escala pequena. Agora, quando estamos a falar desta escala, não estamos a falar só de pessoas, estamos a falar de instituições inteiras, né? De máquinas inteiras que se têm que pôr a mexer todas na mesma direção. E isso foi uma experiência, pronto, releve, não é? Deste processo. Como é que nós interferimos, digamos assim, com estruturas muito grandes, não é? Estamos a falar de centenas e centenas de milhares de pessoas e funcionários, não é? Das mais variadas coisas, logo desde as estruturas da saúde, que são, enfim, a máquina primordial para fazer este processo, mas nós tivemos muitas interações com as câmaras municipais, com outros agentes de outros setores que ajudaram muito no processo e que também parecem às vezes um pouco, não digo disfarçados, mas enfim, não aparecem no primeiro plano disto, mas foram essenciais para que isto funcionasse bem. E, portanto, falar depois com essas pessoas aos diferentes níveis, enfim, uma coisa é a gente falar com os diretores e com os presidentes das instituições, outra coisa é fazer as coisas acontecer, não é? Claro. Portanto, nós temos que entrar dentro das várias instituições, falar aos diferentes níveis, descer por aí abaixo, motivar toda a gente e ter essa digamos assim, essa preocupação de sentir que todas as pessoas que estão a fazer o processo são importantes para o processo e transmitir-lhes essa noção, não é?
porque é verdade, não é só para, não é só para elas fazerem aquilo que a gente quer, mas porque é verdade, realmente, aquelas pessoas que estão naqueles gabinetes de vacinação são essas pessoas que fazem andar isto, não é? Não são, enfim, a gente pode fazer muitos planos, se não tiverem essas pessoas, se elas não quiserem vacinar e não vestirem a camisola, nada acontece. Portanto, essa interação a nível interinstitucional foi com muitas instituições que nós trabalhamos, né? O Ministério da Saúde é uma organização muito complexa, com muitas organizações dentro, com diferentes competências, é uma coisa muito técnica, não é? Uma área muito, muito técnica. Tem toda a área do medicamento, toda a área da clínica, toda a área da normalização, toda a área depois da prestação de cuidados, são todas áreas diferentes que se têm que coordenar. E pronto, e levo essa experiência, acho que é algo que nesse sentido foi enriquecedor para mim. Se calhar este cargo executivo agora do Sistema Nacional de Saúde é uma inspiração aqui na Task Force e agora nesta fase que já não se chama Task Force. Eu não me admiraria que fosse, uma inspiração, que tivesse dado alguma inspiração a este novo modelo. E no meio disto tudo aparece aquilo que é o ponto alto da carreira de um cientista, que é publicar um artigo de uma descoberta extremamente importante. Conta-nos de uma forma muito resumida qual é que é a história do grupo de genética das doenças que publicou este estudo sobre a malária no Instituto Gulbenkian de Ciência, como é dizer. Nós ali no Instituto, eu tenho feito investigação de maneira já há muitos anos, já há bastantes anos. Começámos com isto por motivação de um ex-diretor do Instituto Gulbenkian de Ciência que quis ter a temática da malária dentro do Instituto e convidou muitos investigadores a interessarem-se por isso, eu fui um deles. E fizemos desde o ponto de vista genético, não é? Porque essa é a minha base de partida. E tentámos perceber componentes genéticos que levam a diferentes formas de doença, de formas muito severas, algumas delas. E é o caso desta última, este último trabalho que fizemos e que agora publicámos, que tem a ver com estudos de mecanismos que levam a uma forma severa da doença, que é a malária cerebral. É uma forma de malária que dá uma doença cerebral que é mortal. E mesmo quando as crianças, afeta crianças, sobretudo abaixo dos 5 anos, em África. É o parasita que provoca esta forma. Existe em África, não existe noutras partes do mundo. E é mortal, não é? Essas crianças não são tratadas. E mesmo quando são tratadas, às vezes não é possível salvá-las. E, portanto, nós fizemos alguns estudos iniciais em Angola, em São Tomé, sobre malária, estudando componentes genéticos da malária, e isso levou-nos a trazer esse tipo de informação para dentro do laboratório, estudar, agora já em modelos animais, em ratinhos, em coisas mais sofisticadas do ponto de vista genético, fazer algumas perguntas muito, muito finas sobre o processo. E aquilo que vimos foi que nesta forma da doença, cerebral, há células no cérebro, que são células dos vasos sanguíneos, que cobrem os vasos sanguíneos e têm contacto com o sangue, que é o que está infectado na malária, são os glóbulos vermelhos que estão infectados pelo parasita da malária. E eles conseguem reconhecer alguns componentes dessa infecção e ao reconhecerem isso gera um processo inflamatório que é depois começa a escalar muito rapidamente e leva à malária cerebral. E, portanto, digamos assim, é um mecanismo que está na origem de toda essa forma da doença. Portanto, o que fizemos foi identificar componentes moleculares desse mecanismo e, portanto, agora o próximo passo será tentar perceber como é que nós podemos desligar esse mecanismo, desligar esse processo inflamatório e enfim, prevenir que as pessoas desenvolvam essa forma tão grave da doença. Muito bem. Parabéns por esse trabalho. Estamos mesmo a chegar ao fim. Sei que tem um livro para partilhar com quem nos está a ver e ouvir. Muito bem. Isto é um livro que eu ainda estou a ler. É um livro que eu ainda estou a ler. Eu vou mostrar a capa. É um livro de viagens. Chama-se Sul Profundo. Não sei se estão a conseguir ver. Sim, estamos. Paul Theroux, Sul Profundo. Sul Profundo, ok. Já vimos. Sim. É um livro que o autor passa a vida a dizer que não é um livro de viagens. A tentar justificar que não é um livro, mas é um livro de viagens. E então é um livro de viagens sobre a América esquecida, sobre o sul-americano. E é impressionante o que ele relata dos dias de hoje numa América
que não se consegue livrar enfim, dos antigos problemas que teve de escravatura, de como isso ficou naquelas terras do Sul, e como isso marca e prejudica o desenvolvimento daquelas regiões do país e as diferenças gritantes que existem no país daqueles. Não é? Ele relata aqui situações e aí está contado de uma maneira muito interessante, porque ele tem diálogos com as pessoas, faz uma viagem e vai falando com as pessoas conforme vai passando enfim, pelas diferentes regiões do sul dos Estados Unidos, Mississippi, toda aquela zona. Eu achei muito interessante. Achei muito interessante. Ainda estou a lê-lo. Ok. E aliás, foi uma oferta, e devo dizer que foi uma oferta, já que falámos disto, de uma pós-doc no meu laboratório, que é uma pessoa muito interessada em literatura e estou muito cheio para isto, até para escrever, já escrevi algumas coisas. E foi ela que me ofereceu este livro e me recomendou a leitura. Portanto, já vai recomendado 2 vezes. Carlos, muito obrigado por tudo, pela sua presença, pela sua paz de espírito. Felicidades para o futuro em todos os campos. E obrigado também a quem esteve a acompanhar-nos, em primeiro lugar, na grande discussão que se gerou nas redes sociais, depois também aqui ao vivo, e depois para quem também já nesta gravação, que vai ficar disponível no nosso site. Quero, antes de irmos embora, quero só lembrar que amanhã, no quadro Vasta Gama, vamos ter uma masterclass sobre o que é que sofremos tanto do coração. Ainda há lugares, portanto podem se inscrever e aparecer. E hoje, às 8, aqui neste debate sobre ideias de longo alcance, vamos falar de um tema completamente diferente, vamos falar de física. O André David, um cientista do CERN, veio falar sobre isso se de repente as partículas não tivessem massa. Não sei porquê, mas isto provoca em mim quase uma espécie de um sentimento de vamos cair num buraco negro. Espero bem que seja bem assim. Muito obrigado a todos. Façam o favor de serem felizes. Boa noite. Boa noite. Obrigado.